A política realmente não é uma ciência exata. Ela é cheia de altos e baixos. Um dia da caça, outro do caçador. Dessa vez, o deputado Nicolas Ferreira pegou o Flávio Dino e outro ministro do Lula de jeito também. Espera aí que a gente já vai falar sobre isso. Hoje também não foi uma notícia muito boa para aqueles que são contra a Lava Jato e que detestam a Lava Jato. A decisão do Dias Toffoli, que é ministro do STF, não foi tão boa quanto ele pensava. Achou que ia mandar de volta o juiz lulista lá para a Lava Jato. Mas não é isso que vai acontecer. E eu vou explicar todos esses detalhes aqui para você nesse editorial. Então vamos lá, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. E se puder, dar um like, curtir, compartilhar, eu te agradeço muito. Muito obrigado por ter ficado um dia conosco aqui, colhendo as informações, acompanhando o que está acontecendo na política brasileira. Então, só tenho a te agradecer. Vamos falar um pouco da política, o que está rolando? Vamos começar falando dessa situação aqui. Deixa eu lembrar vocês. Esse aqui à esquerda é o juiz Appio. À direita, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli. O que tem a ver os dois? Qual a relação entre os dois? Vamos entender. O Appio, esse juiz da esquerda, ele é um juiz totalmente lulista. Ele é apoiador do PT, fez doações para o PT. E aí, quando o Lula assumiu, o pessoal do judiciário mandou ele, adivinha para onde? Para a Lava Jato. E aí a especulação é de que ele ia fazer um papel de espionagem, ver os erros da Lava Jato e efetivamente fazer uma revisão total. Ele pegou gente que era condenada, que estava até fugitivo e deu crédito para essa pessoa contra Moro. Enfim, foi um verdadeiro Deus nos acuda. Aí teve um caso em que esse juiz ele é acusado de ter ameaçado um filho do desembargador do TRF. E aí esse caso veio à tona, até foi o Moro que denunciou, e aí ele foi afastado. Ele acabou saindo da Lava Jato por uma decisão do Tribunal Regional, lá da região de Curitiba, onde a Lava Jato começou ou teve sua maior repercussão, né? E aí o que aconteceu? Ele está afastado por decisão do TRF. Aí veio o STF. O STF, através do Dias Toffoli, que hoje, apesar de ser ministro, ele foi advogado do PT e foi advogado-geral da União durante a gestão PT. Então, bem alinhado também ao lulopetismo. E deu uma decisão, cassando a decisão do Tribunal Regional Federal e mandando o Appio voltar para a Lava Jato. Ou seja, de certa forma, ele falou o seguinte, olha, não é o Tribunal Regional Federal que tem que tomar essa decisão. Essa decisão é do CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça e ele que fiscaliza juízes. O que acontece é que nessa fiscalização de suspeição, entender que ele é suspeito, não deveria ter sido o TRF. Deveria ter sido o CNJ, que tem ministros do STJ, ministros mais da alta corte. Aí o que aconteceu? Deu ruim para os petistas. Matéria da Globo, se é da Globo não é mentira, tá gente? Para quem fez o L aí, matéria da Globo sempre é verdade. Corregedor do CNJ, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça, para onde o Toffoli mandou, puxou o processo disciplinar contra o Appio. Mas manteve o juiz afastado da Lava Jato. Então, o juiz Salomão, e esse aqui é o Appio, o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu nessa quarta-feira manter o juiz Eduardo Appio afastado dos processos da Lava Jato, que tramitam na 13ª Vara Federal em Curitiba. Ele viu que é um assunto muito temerário e que mandar o Appio de volta ia gerar uma repercussão muito negativa. Então o que ele fez? Não, mantém o Appio fora. Deu errado, não deu o que os petistas queriam, não deu o que a esquerda queria, nem o que o Toffoli queria. O juiz do CNJ, que também é do STJ, falou, não, o Appio não volta para a Lava Jato, deixa a Lava Jato lá. Por que a gente percebe isso? Tem um racha aqui, tem um pequeno racha. Os ministros do STJ são mais
pró-Lava Jato, são favoráveis à Lava Jato. Enquanto que os ministros do STF antes eram a favor da Lava Jato, hoje são totalmente contrários à Lava Jato e pró-Lula. Tem uma guerra aqui, Lava Jato e Lula, vocês sabem disso, que acontece já há tempos. E aí os ministros do STF são pró-Lula e os ministros do STJ são mais tendentes a ser a favor da Lava Jato. E é por isso que o tiro saiu pela culatra, não saiu bem do jeito que o pessoal petista queria ir. Vamos lá, tem mais um aqui, ó. Agora é o Nicolas Ferreira pegando no pé do Flávio Dino. Tadinho do Flávio Dino, gente. Vamos lá. Matéria da Revista Oeste. Comissão aprova convite para ouvir Flávio Dino e Carlos Fávaro. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle aprovou nesta quarta-feira o convite do comparecimento do ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino e do ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro. O requerimento de convocação de Dino foi apresentado pelo deputado Nicolas Ferreira, que é de Minas Gerais. No texto, o parlamentar solicita a presença do ministro na comissão para prestar esclarecimento sobre a suposta interferência na Polícia Federal. A convocação foi transformada em convite, subscrito pelo deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Então era uma convocação, transformaram num convite. Se o convite não for aceito, vira de novo convocação de um jeito ou de outro. O Dino vai ter que prestar esclarecimento sobre efetivamente o que está acontecendo na Polícia Federal. Isso aí está dando muita repercussão. A parte que chamou mais atenção, assim, mais recente, foi durante a entrada do ministro Fufuca nos ministérios do Lula. O Flávio Dino deu um abraço nele e falou em alto e bom tom, ó, dinheiro a gente não tem, mas eu tenho aquela polícia ali. E aí o próprio Bolsonaro repercutiu, fez críticas, Flávio Dino prestou esclarecimento dizendo por que tinha falado aquilo. Mas enfim, no final das contas, é uma manifestação muito estranha vindo de um ministro da Justiça. A gente sabe que se invertesse os valores e fosse o Anderson Torres falando isso, preso ia, você sabe disso. E, enfim, é o Brasil dos novos tempos, é o Brasil da nova democracia. Vamos lá, e por falar em nova democracia, você vai me responder aí uma pergunta que eu vou te fazer, que tal? Hoje, na sua visão, no atual governo, quem é valorizado? O cidadão, trabalhador, pagador de impostos e que tenta se manter longe da criminalidade para poder pagar suas dívidas, honrar suas contas e ser um cidadão de bem para cuidar da sociedade, ou seja, efetivamente ser parte da sociedade, ou se dá melhor nesse governo o bandido, o criminoso, aquele que é um pária da sociedade, não por vitimismo, não é porque ele é vítima, é porque ele escolheu aquele caminho, ele escolheu ser criminoso. Qual dos dois leva mais benefício? Não é difícil responder, né? Ainda mais quando a gente vê uma matéria como essa aqui. É o PT sendo PT. Deputado petista, o Renato Freitas, propõe passe livre de ônibus para detentos e ex-presidiários. Pode parecer uma piada, mas infelizmente não é uma piada. Essa matéria da Gazeta do Povo. O deputado estadual Renato Freitas, do PT, protocolou na Assembleia Legislativa do Paraná, na ALEP, o projeto de lei 772, que propõe um programa de passe livre no transporte coletivo rodoviário intermunicipal para detentos e ex-presidiários. Na saidinha não vai nem pagar passagem, viu? Segundo a proposta do petista, a isenção da tarifa deve atender os beneficiados por alvará de soltura, presidiários do regime semiaberto em momentos de saída e os familiares de baixa renda dos detentos. Tá de brincadeira com a minha cara, né? Sabe, até dói na alma a gente ter que escutar esse tipo de situação. É o criminoso, o detento, se beneficiando, ou seja, sendo presenteado por ser um criminoso, enquanto que o trabalhador pagador de impostos vai ter que pagar mais caro. Vamos lá, a regra é óbvia. Eu sei que essa turma não sabe muito bem como que funciona a economia, mas é assim, passagem tem um custo, seja para o Estado, seja pela iniciativa privada, ou seja, seja pela própria Uber ou pela licitação que foi feita e uma empresa privada ganhou a concessão do transporte público, tem um preço e tem um custo.
E aí, a partir do momento que eu começo a dar benefícios para alguns, quer dizer que os outros pagarão mais caros. E em alguns casos, nada mais do que justo. Por exemplo, pessoas com deficiência e idosos. Eu entendo que mesmo que a gente saiba que nós, que ainda não somos idosos, pretende ser, a outra opção é caixão. Então eu quero um dia ficar idoso. Pra gente que ainda não é idoso, que a gente está em plena atividade, tá tudo bem a gente pagar um pouquinho mais caro para que o idoso que lutou tanto, trabalhou tanto e chega na hora da aposentadoria, ele vive quase que mendigando, é uma vergonha. Esse lutou, ralou, batalhou, pagou e aposentou. Já o outro, ou a pessoa com deficiência, a mesma coisa. Ela nasceu daquele jeito. Agora já o outro, que é bandido, foi preso, sai numa saidinha e nós vamos ter que pagar por ele. Tá de brincadeira. Alguém vai ter que pagar por isso. E esse eu não aceito. Ó, infelizmente, só tá alcançando, felizmente, ou infelizmente, eu não sei nem dizer, tá lá com o pessoal do Paraná, que elegeu o Renato Freitas. Tudo bem. Mas isso aqui vai chegar no Brasil inteiro, logo logo. É a visão petista, é o alinhamento mental do petismo. É assim que funciona a regra do jogo na cabeça petista. Vamos lá. E já que a gente está falando disso, né, por que não? Lula e Biden se encontraram hoje. Uma coisa assim, grotesca. Juntaram-se pela Frente por Trabalho Digno e defendem o trabalhador. Não, os sindicatos. Pois é, se juntaram não foi para defender o trabalhador, não, foi para defender o sindicato. Essa desculpinha esfarrapada de que sindicato é o responsável por manter dignidade ao trabalhador é a maior balela que existe. O presidente Lula, do PT, e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançaram hoje em Nova York uma parceria que visa fortalecer direitos trabalhistas dos dois países e fizeram uma forte defesa da importância do sindicato nas negociações de trabalho. Que hipocrisia! Quanto direito trabalhista o americano tem, hein? Quanto tem? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os americanos não tem quase nada de direito trabalhista. Você acha que eles têm férias igual aqui, auxílio maternidade, tudo da mesma forma que aqui? Tem não. Só que a regra é que mesmo com esses direitos que o Biden quer implementar, lembra da briga pelo social care, né, do Barack Obama lá, né? Obamacare. Pois é, a grande questão aqui é que ninguém fica fugindo dos Estados Unidos para ter direito trabalhista aqui no Brasil. Ou seja, a gente sabe muito bem que quando você fica agregando esses direitos trabalhistas, a maior fatia vai para o Estado. E o brasileiro fica com um salário desse tamanho. O maior direito trabalhista que existe no mundo chama-se salário digno. E aí mostra que Biden é bem, sabe, é até estranho. A vassalagem que acontece entre os dois aqui, sabe? Até hipócrita. Uma briga entre os dois, né? O Lula vai em Cuba, um inimigo dos Estados Unidos, é um vassalo quase do Biden, inimigo dos Estados Unidos, e agora tá na hora H, tá lá junto dos Estados Unidos, tá lá, igual cachorro faz, sabe, né? Pois é, então o grande problema aqui é que o assunto é o quê? Vamos acabar com os aplicativos, vamos dar direitos trabalhistas. Direitos trabalhistas esses que já tem um protocolo apresentado lá. 27,5% de INSS que essa turma dos motoristas de aplicativo vai ter que pagar. Ou seja, 30% do salário quase do motorista de aplicativo para o governo. Com a desculpa esfarrapada de é para aposentar. Meu amigo, tá de brincadeira, né? Ninguém anda caindo nessa desculpa esfarrapada, mas não. Vamos lá. Continua a saga da senhora primeira-dama. Dessa vez, a crítica vem do Mário Frias. Mário Frias, que eu venho acompanhando o trabalho dele, é um bom deputado, vem fazendo um trabalho bem sério. Ele escreveu o seguinte: Lula gastou, pasmem pessoal, não é de assustar não, 7,3 milhões somente nessa viagem para Nova York. Aí o deslumbre da senhora Janja é normal, né? Olha só o sorriso de quem está gastando 700 milhões do bolso do brasileiro. Normal. Somente nessa viagem para Nova York. Segundo o portal da Transparência, o gasto com hotel de luxo foi de 3,6 milhões por 2 pernoites. 2,5 milhões
com aluguel de carros, 2,5 milhões com aluguel de carros com motoristas e 1,2 milhão de aluguel de salas de reunião. É fácil dançar na Times Square desse jeito. Pois é. E o pior de tudo é que quem paga essa zorra toda é você e sou eu. E assim, repercussão amplamente negativa, como sempre. E nós vamos ter que pagar isso aí. E eles não estão nem se preocupando. Lula, saiu a última pesquisa agora. Lula foi recorde de gastos do cartão corporativo. Vai sair agora. Isso aí foi só até julho, né? Agora vamos ver, dos meses adiante aí, o que teve mais de gasto. Vai bater recorde, mais que o dobro, o triplo dos demais. Vai acontecer, você vai ver. E aí vai ter militante ainda passando pano para isso. Isso é uma vergonha. É tão um escárnio quanto ouvir uma matéria dessa. Vamos lá. Matéria do Estadão. Parabéns ao Estadão. Ultimamente o Estadão vem fazendo matérias bem contundentes, tá? Matérias boas. Juízes se dizem estressados e reclamam de excesso de trabalho. O subsídio mínimo do juiz é de R$33 mil. Olha, eu acho que deveria ser feito um programa aí para desestressar os juízes. Eles deveriam trocar de função com os enfermeiros, ganhando ali pouco mais de um salário mínimo, para ir lá limpar a fralda de gente doente. Talvez eles desestressassem um pouco. Talvez até trocasse com coveiro. Já imaginou? Serviço, exercício físico, vai ser bom. Gente, é um escárnio. Tudo que a gente vê hoje acontecendo com o povo brasileiro. É por isso que uma reforma administrativa com corte de privilégios é mais do que necessária. Vocês têm noção, mas vocês conseguem visualizar na cabeça de vocês que só de gasto com auxílio moradia foram mais de 19 milhões que o Congresso gastou? Um juiz que recebe 33 mil reclama que está estressado e trabalha demais. Desembargadores no estado de Goiás chegando a receber R$700 mil num mês por causa das vulgo indenizações, verbas indenizatórias. Quem banca tudo isso é você. E aí, é lógico, nós vamos dizer que o Brasil está quebrado, vai dizer que não tem condição. E aí, quem vai pagar o pato somos nós. Então, é um sistema que, sabe, precisa de muito ainda para mudar, precisa de muito para poder efetivamente pensar no povo. Um discurso como o que o Lula fez lá na ONU é um discurso demagogo. Um cara que está gastando 7,3 milhões numa viagem vem falar em mais pobre. Que moral ele tem para falar em mais pobre? Tá de brincadeira. Isso é uma vergonha com a cara do brasileiro. Olha só o tipo de gente que ele gosta. O governo de Nicolás Maduro reforça ataque ao espaço cívico e democrático, alerta a ONU. Olha que hipocrisia. Lula tá com Maduro antes, depois recebe aqui no Brasil com honras de chefe de Estado. O Maduro vai lá para Dilma pedir grana pro BRICS e negociar com a China. Dilma, para quem não sabe, é brasileira, uma ex-presidente brasileira que está no BRICS hoje, tá? Você não deve nem saber quem é essa cidadã, né? Aí, tá lá com o Maduro, aí Lula sai de Cuba, vai para a ONU falar em democracia, e aí uma matéria dessa chega. A ONU fala contra Nicolás Maduro. O governo da Venezuela intensificou os ataques ao espaço cívico e democrático para silenciar a oposição ou as críticas ao executivo de Nicolás Maduro. Indicou uma missão da ONU num relatório divulgado nesta quarta-feira. Nossa, Lula nem comentou aqui, que engraçado. A missão internacional independe de apuração de fatos da ONU sobre a República Bolivariana da Venezuela. Investigou alegações de violações dos direitos humanos relatadas dos países entre janeiro de 2020 e agosto de 2023 e concluiu que tem motivos razoáveis para acreditar que cometeu pelo menos 5 privações arbitrárias de vida, 14 desaparecimentos forçados de curta duração e 58 detenções arbitrárias só nesse período. Vocês ouviram o que é aqui? 5 pessoas mortas e olha só para ficar aqui bem claro para vocês, 14 pessoas desaparecidas e 58
presos injustamente. O Brasil já está começando a bater isso aí, viu? Está começando a bater na questão do quesito prisões ilegais. Mas aí, enfim, daqui uns dias eu acho que nós vamos ter o nosso presidente, vai ser o nosso presidente aparecendo nesse tipo de noticiário, né? É questão de tempo, é o que a gente percebe, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Pessoal, eu queria que vocês dessem um parecer para mim sobre o áudio, quem ficou até o final, se o áudio tá legal, assim, a gente testa com os equipamentos que a gente tem aqui, eu tive que remodelar aqui, renovar aqui um pouquinho o sistema aqui, mas se você puder, deixa o seu comentário, se o áudio tá legal, se ficou até o final, fala que ficou até o final, se os conteúdos estão sendo relevantes, porque assim, são tantos assuntos, tão, sabe, complexos, assuntos chatos de se ver, né? Porque cada hora que você abre tem uma matéria, por exemplo, olha aqui, ó. Câmara aprova urgência para projeto que torna automática a doação de órgãos no Brasil. Essa matéria é boa. E aí a gente queria que fosse assim. Só que aí a gente vê a hipocrisia brasileira. Esses projetos, esse projeto em específico, que visa fazer com que o brasileiro seja obrigado a fazer doação de órgãos. Ou seja, a regra é que você vai fazer a doação, a não ser que você opte em não fazer. Isso resolveria um problema gigantesco das filas, processo parado há tempos. Aí vem o Faustão, que passa por esse problema, o filho vai pedir e aí a Câmara já aprova urgência nisso. É o povo ou são os famosos e ricos? Entendeu? Então assim, meio que tô meio que Schopenhauer aqui, meio que na visão do pessimismo aqui, mas é isso, gente. O Brasil tá indo por um caminho triste demais. Esse país nosso é maravilhoso. Deveria efetivamente ter notícias como essa o tempo todo, independente de uma grande repercussão. É foda, é complicado, tá? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.